Glória a Deus. Estou passando para deixar uma mensagem no livro de João, o capítulo de número 8, o versículo de número 36, que diz: Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Uma palavra bastante poderosa para a nossa breve meditação. Aqui Jesus, em João capítulo 8, o verso 36, ele aparece como o único que pode libertar o homem do pecado, o único que pode libertar o homem dos escravos, o único que pode libertar o homem da humanidade, a escravidão do pecado. Jesus Cristo, ele aparece como o único que pode libertar o homem das garras de Satanás. Aqui a Bíblia vai nos dizer o que havia dito o profeta Isaías. Ele havia profetizado sobre a missão libertadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no capítulo de número 61, o versículo de número 1 e de número 2, Isaías havia profetizado. E no capítulo de número 4, o versículo de número 18 e 19 de Lucas, Jesus aparece dizendo: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, a curar os quebrantados de coração, a pôr liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr liberdade aos oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Glória a Deus. A Bíblia está nos dizendo que Jesus é aquele que põe liberdade aos cativos. Quem não lembra do livro de Atos capítulo 10, quando Pedro estava aprisionado, a Bíblia vai nos dizer que a igreja do Senhor se pôs em oração, e quando a igreja se pôs em oração, Deus envia o anjo e liberta Pedro, aonde ele estava ali algemado, onde ele estava ali preso em um cativeiro, em uma prisão, aonde Pedro estava ali preso. A Bíblia diz que havia 4 esquadras de soldado, na frente de Pedro havia 4 esquadras, do lado 4 esquadras, atrás 4 esquadras, do outro lado 4 esquadras de soldado. Mas Deus envia o anjo e liberta Pedro. Quem não lembra também daquele homem que estava cego, no livro de João capítulo 8, cego de nascença, a qual Jesus, ele untou o lodo e colocou nos seus olhos, e disse: vai até o tanque de Siloé. Tanque de Siloé, que significa enviado por Deus. Jesus foi enviado para pôr liberdade. Jesus foi enviado para dar vista ao cego. E quando aquele cego, ele lava o seu rosto no tanque de Siloé, a qual Jesus havia pegado o lodo e untado nos seus olhos, a Bíblia diz que as escamas dos seus olhos caíram e voltaram a enxergar. Quem não lembra também no livro de Lucas, capítulo 18, os versos a seguir, daquele homem por nome de Batimeu, que quando ele clama: Jesus, tenha misericórdia de mim, Jesus vai até ele. Batimeu, ele clama por Jesus ter misericórdia dele, e quando Batimeu clama, Jesus vem até ele e diz: o que é que tu queres? Ele vai dizer: eu quero ver. E naquele momento Jesus disse: vê. E naquele momento ele enxergou. Ou seja, se cumpriu. Jesus é o libertador. Por isso que em 2 Samuel, no capítulo de número 22, 2 Samuel 22, o verso 2, após ser libertado várias vezes dos seus inimigos, Davi reconhece o Senhor como um seu libertador, dizendo: o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador. Paulo disse aos romanos, ele cita uma profecia de Isaías no capítulo 11, o verso 26, dizendo: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Colossenses capítulo 1 e o verso de número 13, Paulo diz: ele nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Outrora Isaías diz que nós andávamos desgarrados, como ovelhas perdidas, sem pastores. Isaías 53, mas ele disse que ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele.
e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava, porque não está mais. Ou seja, ele venceu e ao terceiro dia ele ressuscitou. A Bíblia diz que ele desceu às profundezas do Hades. Pedro diz na sua carta. Ao terceiro dia ele venceu, ele tomou a chave de Satanás, tomou a chave da morte do Hades e ressuscitou. Nem isso o Satanás tem mais, por causa que o nosso Jesus, ele venceu Satanás. Ele já tinha a chave do céu, agora tem a chave da morte, do inferno. A Bíblia diz, no livro de Apocalipse, capítulo 1, e o verso de número 5, Jesus Cristo é aquele que em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Foi ele que derramou o seu sangue lá na cruz. Foi ele que sofreu por mim. Foi ele que sofreu por ti, por você, para que hoje pudéssemos reconhecer e para que hoje nós pudéssemos ter uma aliança de santidade, uma aliança pura, uma aliança a qual nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 8, verso 46, Hebreus 4, 15, Jesus Cristo é o único que pode libertar o homem do pecado. Por quê? Porque ele venceu o pecado, porque ele venceu o mundo. Ele foi o único que não pecou, ele foi o único que não errou. Jesus Cristo, por isso que ele venceu o mundo, por isso que ele venceu o pecado. Em João 16, 33, ele venceu o mundo. A Bíblia diz no livro de Romanos, o capítulo 6, o verso 18, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Porque em João capítulo 8, o verso de número 34, Jesus diz, na verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ou seja, Jesus estava dizendo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Porque o pecado entrou no mundo por Satanás, que rebelou contra Cristo, e ali ajuntou a rebelião de anjo, que também ajuntou aquela legião de anjo que também rebelou contra o Senhor, a qual o Senhor mandou todos para baixo. Você vai ver em Apocalipse que o Senhor lançou todos para baixo. A Bíblia vai nos dizer, no livro de Romanos 6 e 18, que nós fomos libertados do pecado e fomos feitos servos da justiça. Não podemos continuar pecando, errando contra o Senhor. Temos que fazer de tudo para nós não falharmos, ainda que somos falhos, imperfeitos, mas nós temos que buscar a força do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem intercede, é quem nos fortalece, é quem nos dá força, é quem nos levanta nos momentos que estamos fracos e nos fortalece para continuar correndo a carreira que está proposta. O capítulo 8, o verso de número 31, Jesus havia dito aos judeus que criam nele, dizendo, se vós guardardes a minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ou seja, nós só somos discípulos, você só é discípulo se você guardar a palavra do Senhor. Se eu guardar a palavra do Senhor, nós somos discípulos de Cristo. A Bíblia diz no livro de Gálatas, capítulo 5, o verso 1, estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter debaixo do jugo da servidão. Ou seja, depois que Cristo nos libertou, não olha para trás, continua firme, continua prosseguindo, caminhando, continua indo avante, correndo a carreira, como eu disse, que está proposta. Porque no livro de João, capítulo 8, o verso 32, ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não dá para conhecer a verdade e continuar na mesma prática do pecado. Não dá para continuar no mesmo erro depois que conheceu a verdade. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Que Deus abençoe a sua vida nesta manhã. Em nome de Jesus.